Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos diga como tem visto a evolução da política interna dos Estados Unidos, nomeadamente no que tem a ver com o facto de o principal candidato às primárias republicanas ter agora um quadro jurídico mais complicado, é agora eh, arguído em processos com peso político, vamos dizer assim, mas que teve uma inesperada ajuda do filho de Joe Biden, Hunter Biden, que mais uma vez entra na jogada política interna dos Estados Unidos. É de recordar que, creio que em 2019, Donald Trump quis saber o que é que andava Hunter Biden a fazer exatamente na Ucrânia, numa altura em que trabalhava numa empresa energética ucraniana. Eh, Do seu ponto de vista, esta reentrada de Hunter Biden na cena política interna dos Estados Unidos é uma ajuda a Donald Trump, no sentido exatamente de esvaziar o balão mediático que o tribunal, que os processos em tribunal do antigo presidente norte-americano fez encher. Apesar de tudo, não se compensam, digamos, Claro, em termos as da dimensões importância, são da importância não claramente se- menores. mesmo ao nível da imprensa americana, as duas coisas têm, têm um tratamento bastante diferenciado. Trump tem, para além daquele caso da chantagem ou do suborno feito a uma atriz de filmes para adultos, como agora se diz, eu diria que filmes pornográficos, e essa chantagem, há um processo em tribunal relativamente a essa chantagem, e esse é um caso. Agora, há um caso bastante mais sério, porque tem uma natureza federal, a outra não tem uma natureza federal, tem uma natureza estadual. E além de mais anterior-se, inclusivamente, à assunção da presidência da Exatamente, Federação, mas com a utilização de fundos e de da financiamentos campanha. ligados à campanha. Claro. Este caso é um caso da apropriação de documentos, mais do que isso, não é só apropriação de documentos. Trump, quando saiu, levou documentos confidenciais, não os entregou, contrariamente àquilo que aconteceu com outros titulares de cargos, como é o caso do próprio Joe Biden ou o caso do vice-presidente Mike Pence, que também tinham documentos em casa e que entregaram e declararam isso. Trump não só não entregou, como contestou a obrigatoriedade de os entregar e, de certa maneira, tornou-se relutante relativamente a isso, procurando, de certa maneira, obstruir a justiça. Essa, aliás, é uma das 37 acusações que lhe são feitas. E, portanto, este processo, aparentemente, soube-se agora, esta semana, vai acelerar e provavelmente em agosto já terá uma audiência, o que, de certa maneira, a meu ver, pode, digamos, facilitar a situação no campo republicano. Já lá vamos. Mas Trump tem, convém dizê-lo, outras coisas que podem vir aí ainda. Uma delas tem a ver com a tentativa de alterar os resultados no estado da Geórgia, relativamente aos quais há gravações de conversas telefónicas com o chamado secretário de Estado, que é a figura que no Estado define os resultados eleitorais ou controla os resultados eleitorais. E, por outro lado, há o elemento, enfim, mais discutível, mas que apesar de tudo nós somos praticamente testemunhas disso, que foi o impulso de natureza política ou não dado por Trump ao assalto ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2022. E, portanto, Claro. e com um cenário complicado. Isto para os republicanos, já aqui comentámos, é complicado porque, de certa maneira, tem o seu principal candidato, vale a pena dizer, Trump continua a ser o mais popular candidato na área republicana, sob uma suspeita, e mais do que isso, sob a possibilidade de lhe virem cair várias coisas ao longo do ano que aí vem. E estamos a falar, neste momento, em junho de 2023, as eleições americanas terão lugar em novembro de 2024, mas, entretanto, terá que haver as primárias, isto é, a escolha entre os candidatos republicanos. E para os outros candidatos republicanos a situação é complicada, porque o principal, digamos, opositor de Trump é Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, que está, por um lado, obrigado a, de certa maneira, alguma solidariedade com Trump, porquanto, apesar de tudo, ele pressente que a maioria do eleitorado republicano apoia Trump,
e, portanto, ele não pode alienar isso, mas, por outro lado, também não pode ficar condicionado toda a vida numa espécie de suporte a Trump até ao final das suas penas. E, portanto, há de haver um momento em que Ron DeSantis vai dizer isto já chega, em vez de termos aqui um candidato que está permanentemente com problemas uns em cima dos outros, escolham-me a mim, que sou aquele que não tem, aparentemente, problemas. Esta mesma situação põe-se quer para Mike Pence, que é o vice-presidente americano, que também tem uma conflitualidade, o ex-vice-presidente de Trump, que tem uma conflitualidade com ele e que também é candidato, põe-se em E relação a foi Nick mais longe, peço desculpa por interromper, Mike Pence foi um bocadinho mais longe nas declarações sobre essas 37 acusações que Ron DeSantis, não lhe pareceu? É verdade, porque a acrimónia entre Mike Pence e Claro, Trump agravou-se, porque Trump quis que Mike Pence garantisse, porque Mike Pence, convém dizê-lo, era quem preside ao Senado, o vice-presidente exato. americano é quem preside ao Senado, e quis que Mike Pence, no fundo, obstruísse o reconhecimento das eleições no dia 6 de janeiro, no dia 6 de Pediu-lhe janeiro. pública e diretamente. Publica diretamente. E, por outro lado, Mike Pence sabe que estava com a cabeça a prémio por parte daqueles que atacaram o Exatamente. Capitólio. Ele ia ser liquidado, segundo se sabe. E com Trump ou não por trás, isso é outra história. Provavelmente não seria esse o objetivo do presidente. Mas também temos, por exemplo, o caso de Nikki Haley, que é a antiga governadora da Carolina do Sul e que foi embaixadora dos Estados Unidos junto das Nações Unidas, que também tem uma linguagem relativamente a Trump mais ou menos de toca e foge, isto é, de certa maneira, sublinhou a gravidade daquilo que foi a retenção dos documentos em Mar-a-Lago por parte de Trump e, por outro lado, no sentido de se ver livre de Trump. Em geral, os republicanos têm um problema, e têm um problema de perceber se vão até ao fim com Trump. Tudo indica que sim. Tudo indica que vão até ao fim e que a probabilidade de Trump de ser o candidato republicano às eleições de 2024 é elevada, convém dizê-lo. No campo contrário, viu-se esta semana que o filho de Joe Biden, e as pessoas também não são responsáveis pelas ações dos filhos, mas são Claro. responsáveis pelas ações dos filhos quando elas se baseiam em eventuais conhecimentos e contactos feitos à luz daquilo que os pais têm como na sua networking. Claro. O filho de Joe Biden, Hunter Biden, foi um homem que se meteu em negócios muito complicados. O António referiu a questão na Ucrânia, por exemplo. É um homem que também, além disso, tem um outro tipo de comportamento que tem a ver com o facto de estar ligado a consumo de drogas e ser punido por essa razão. Há uma mistura explosiva, eu diria, no caso de Hunter Biden. Trump procura afastar-se em relação a isso, quer em relação a duas coisas. Em primeiro lugar, às alegações de que favoreceu os contactos de natureza financeira do filho e, por outro lado, de que pode ter beneficiado também a essas acusações financeiramente para a sua campanha relativamente a dinheiros que estejam mobilizados através do filho. Vamos ver o que é que isto dá. Os republicanos vão procurar explorar isso, como faz parte da lógica, particularmente faz parte da lógica num país que está altamente polarizado e em que ninguém ouve o outro lado. E, portanto, neste momento, os republicanos dizem Biden é culpado disto, o filho é apenas um instrumento, a circunstância do filho agora ter decidido entregar-se à justiça e dizer confesso várias coisas, não o escala, e há declarações de vários dirigentes republicanos no sentido de que isto não para o assunto e por isso simplesmente um compromisso e um acordo feito entre Hunter Biden e a justiça não é suficiente para arrumar a questão. Não para o assunto numa altura, peço desculpa por interromper, embaixador, não para o assunto que segue num comitê específico sobre a matéria no Congresso. É verdade. E Biden vê, digamos, no momento em que está a lançar-se para ser recandidato, convém lembrar que nos Estados Unidos os presidentes em exercício, quando vão como recandidatos, não há primárias, isto é, presume-se que o presidente em exercício é apoiado pelo seu próprio partido, e, a menos que haja um movimento de fundo para lhe tentar tirar esse tapete, coisa que não aconteceu até agora com Biden, embora houvesse setores do Partido Democrático que várias vezes apelaram a que Biden saísse em função da sua condição física, etc. Biden não se mostra disponível para isso, não se mostra disponível também para dar caminho à sua vice-presidente, Kamala Harris, cujo percurso ao longo
destes 3 anos e pouco, em termos de qualidade da sua prestação, não é, digamos, não foi entusiasmante, para usar um understatement. E por isso mesmo não há uma onda de fundo dentro do Partido Democrático no sentido de dizer a Biden, ponha-se de parte, deixe-se seguir Kamala Harris. E por isso mesmo Biden é a melhor aposta, ainda que os democratas têm. Dito isto, vale a pena dizer, não há garantia de que Biden, contra Trump, num remake do que se passou em 2016, possa ganhar estas em 2020, possa ganhar estas eleições. Claro. Cá estaremos para ver, como é evidente, embaixador. Obrigado, o programa fica hoje por aqui. Continuem ou repitam a sua audição no podcast que encontram nos sites do Jornal Económico. Obrigado, até para a semana.